globo que os barbichas tentaram salvar, mas não conseguiram. Eu não faço ideia. Já imaginou um programa na televisão onde tudo pode acontecer? As coisas podem não ser como Não. esperado, os atores erram, todo mundo dá risada, o público participa e não tem roteiro. Essa é a fórmula perfeita Hoje ele não parece um camponês. Hoje ele parece um average morador de Manchester. pro caos, né? Por isso hoje eu quero te contar a história de 3 programas que utilizaram como tema central o pior pesadelo de uma emissora: o improviso. Teve um que foi memorável e incrível, teve outro que deu certo, mais ou menos, e teve um que foi um completo desastre. Subúrbio de Sheffield. Não, não uso o Brave. Eu pago o YouTube Premium. Isso daqui mudou minha vida. É o único streaming que serve pra alguma coisa, porque o YouTube tem melhor conteúdo de todas as plataformas de streaming. Então, tipo... Primeiro de tudo, a gente precisa conhecer 3 personagens que se repetem nessas 3 histórias: os Barbichas. A Companhia Barbichas de Humor é um grupo humorístico formado em 2004 por Daniel Nascimento, Anderson Bizocchi e Elídio Sana. O grupo teve seu início quando começaram a escrever e participar de peças de teatro, com esquetes como Santa Ceia e O Coiso, que na internet tiveram milhões de visualizações através do canal oficial da companhia no YouTube. Em 2007, eles criaram o Improvável, um espetáculo de improviso que rendeu temporadas contínuas desde 2008 em São Paulo, no Teatro Tuca, e turnês por todo o Brasil nos finais de semana. Hoje, o canal dos Barbichas conta com mais de 1 bilhão de visualizações entre sketches e performances ao vivo. Mas aqui vale o destaque para o espetáculo Jogando no Quintal, criado em 2000. Vamos aqui mais uma vez criticar a vida dos outros? Mentira, não é uma crítica, é só uma constatação. Deve ser muito difícil ser comediante, cara. Imagina você tá na ativa desde 2004. Tá 20 anos fazendo comédia. Como? Tipo, em algum momento esse negócio fica tipo, não monótono, mas caminhos muito lógicos pra fazer uma piada. Tipo, tema tal, complemento com isso e com isso, sabe? Você tem uma gama de temas que você pode fazer uma mistura e só vai achando os caminhos pra conseguir fazer uma boa piada, tipo, de improviso. Pelo menos eu acho que é assim que deve funcionar. 2002, que é uma das peças de improviso mais antigas do Brasil. A dinâmica acontece entre palhaços em um campo de futebol. E comédia envelhece muito rápido também. Você vai assista um show de stand-up de 2010. Cara, você pode achar algumas piadas engraçadas, mas eu acho que a maioria vai estar muito datado. E revelou nomes como César Gouveia e Márcio Balas. Mas os Barbichas, com a ajuda da internet, consolidaram seu nome quando falamos de comédia improvisada e improviso em geral. Porque as sacadas, o raciocínio rápido e a química que os 3 desenvolveram em todos esses anos fazem a gente ficar impressionado. Principalmente quando se trata E o Serra, né, gente? de cenas improváveis, onde o mestre de cerimônias sugere uma cena e eles têm que fazer a primeira coisa que vier à cabeça. Dessa premissa nasceram coisas geniais e eu tenho as minhas preferidas. A plateia gostaria de conhecer quais são os pensamentos de um jogador de sinuca. Ou o jogo tá tenso, ou é a minha vez. Por favor. E se as vacas dessem mel? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente tira o leite. A gente puxa aqui, ó. Diálogos entre um celular e o chão. Foi bom te encontrar de novo. Mas, sabe, você já veio aqui tantas vezes. Acho que tá na hora de você cair sem capinha. Esse foi boa. Outra coisa, eu acho que show de stand-up só funciona quando você tá no ambiente pra ver stand-up. Sozinho em casa é meio depressivo. Não, essa foi boa. Essa foi boa. Todas as piadinhas foram boas. Tipo... Talvez eu tenha uma preferência pelo Elídio, talvez, só talvez. Mas se eu estivesse no teatro assistindo essa porra, eu ia estar chorando de dar risada. Porque o ambiente também é importante, sabe? O ambiente é tão importante. É bom quando você tá na plateia. Em casa é sempre meio...
espetáculo improvável é um sucesso até hoje por esses e outros motivos. Um deles é a constante renovação toda vez que a partir do momento que a nossa geração acha isso daqui, o ápice do humor, é difícil o cara fazer uma comédia stand-up interessante, tipo. Tipo, mano. Eu tô maluco, cara. Por que essa é engraçado? É simplesmente aceito que é engraçado. o espetáculo é feito, porque, como tudo é improvisado, toda sessão vai ser diferente da anterior. Sempre temos um convidado novo, um mestre de cerimônia diferente, jogos inovadores e um músico fazendo toda a trilha sonora na hora. Os Barbichas também se inspiraram no programa de TV Whose Line Is It Anyway?, um game show no qual os convidados fazem improvisações de comédia dirigidas pelo apresentador. A primeira versão britânica deu um pontapé inicial para o improviso na televisão, mas foi a versão americana que... A nossa geração destruiu o humor? Não é a nossa geração que destruiu o humor. Quem destruiu o humor foi o politicamente correto. Porque daí criou a seguinte situação. Ou você faz o humor pró-sistema, gay chato, ou você exagera e vira um Jorge insuportável, cujo todas as piadas giram em torno de trans, gay, preto. O Léo Lins é bom, porque ele não tá... Ele é engraçado, é só isso. Tipo, o humor do Léo Lins, ele não é o tempo todo humor negro. Não, cara, a maior parte do... Vamos lá, seja honesto. A maior parte do show do Léo Lins não é humor negro. É só o engraçado. O humor negro tá ali no meio, é só um complemento do cara, porque ele se dá a liberdade de fazer uma piada que seja muito pesada. Então, tipo... Ele sabe lidar, ele sabe balancear o humor dele. Consolidou o formato e fez bastante sucesso, sendo exibida desde 1998 a 2007 na ABC e revivida em 2013 na CW. Até que o sucesso dos Barbichas levou o Marcos Impedimento Mion a querer transformar um programa de calouros na MTV em um jogo de improviso. Inspirado no Whose Line... Cara, Hermes e Renato... Tem um monte de vídeo que é muito bom, tipo o Legião da Má Vontade, maravilhoso. Mas eu nunca chorei de rir com Hermes e Renato. Tipo, o Charlinho, maravilhoso também. Mas pra cada humor, pra cada sketch que eu acho engraçado, a maior parte é uma bosta. Eu adoro Bossa. Bom... Assim nascia o Quinta Categoria. O programa era dividido em vários jogos inteiramente feitos de improviso, com vários deles tendo temas sugeridos pela plateia. Ele foi um marco na MTV Brasil e foi muito bem recebido na época, por ser realmente engraçado. O improviso na TV ainda era algo bem novo no Brasil, as pessoas só conheciam esse formato geralmente pelos vídeos do Improvável. O sucesso do programa se deve muito à química entre o Mion e os Barbichas. É o suco do humor millennial dos anos 2000, MTV. Eu não tô falando que é ruim, tem um monte de coisa que é maravilhosa. Mas, tá ligado? Hoje nunca clicava comigo quando eu era criança, hoje ainda menos. Então, ainda não é um bagulho que eu... Nossa, uau! Ápice do humor. O que eu chorava de rir era, na época que eu era novo, era Via Bastos, Danilo. Eu cresci vendo stand-up. Tipo, stand-up foi a porta de entrada para mim pra esse tipo de humor. Então, sabe, eu acho que eu tenho uma aceitação melhor pra stand-up do que qualquer outra coisa. Tipo, que o humor de sketch do Hermes e Renato. Engraçado que eu gostava das sketches do Porta dos Fundos, que não tem pouco nenhuma a ver com Hermes e Renato. Que Hermes e Renato não tinha orçamento. O orçamento deles era um sabonete e um papelão. Porta dos Fundos tinha orçamento da Globo. Sabe, eu gostava. Aqueles primeiros 5 anos do Porta dos Fundos eu gostava de assistir. Hoje eu não suporto sketch. É engraçado, hoje eu não suporto sketch. Hoje eu não suporto sketch. Nossa. Assiste esse sketch muito engraçado. Não chego nem perto. Acho uma bosta. Hoje o meu humor é... Os jogos também eram bem diferentes e utilizavam muito a estrutura da TV para criar coisas bem malucas, como, por exemplo, no jogo do Correspondente Cego, onde o ator que interpreta o correspondente... E humor, sim, o humor eu admito. Humor, realmente, eu não vou falar que existe... Aqui eu acho que o humor é uma das poucas coisas que eu não faço, eu não empurro meu elitismo nojento. Porque realmente, se você acha engraçado, parabéns, é pra isso que serve.
Sempre achei desprezível o Zorra Total, mas eu entendo por que um boomer gostava de assistir aquela bosta. Sabe? Então, sabe, se divirta, tá ligado? O que você acha engraçado funciona. Eu tô falando que Hermes e Renato não funciona pra mim, não tô falando que é ruim. Mas não funciona pra mim. Porta dos Fundos funcionava pra mim, hoje não funciona mais. Stand-up funcionava pra mim, hoje não funciona mais. Então, Sabonete com legenda árabe, tipo, puta, cara, tá entendendo? Realmente, humor, eu não vou empurrar meu elitismo pra vocês. Não... Comédia pastelão. Por exemplo, eu acho uma bosta comédia pastelão, tá ligado? Gente grande, piada de peido. Eu acho uma bosta, mas eu entendo por que vocês acham engraçado. Por que uma pessoa acharia engraçado os filmes do Adam Sandler. Eu não consigo achar. Então, mas funciona, é isso, é os guri. O jogo do correspondente cego, onde o ator que interpreta o correspondente não sabe onde tá e nem a notícia que tá dando e precisa descobrir só com as dicas dos âncoras do jornal. Em 2010... Porque tudo que é bom com o tempo fica ruim. Cara, o humor é muito dependente do tempo que ele foi criado. Eu acho que é por isso que a gente não consegue rir com tanta facilidade de algo muito antigo. Por exemplo, Chaves. Chaves, apesar de já... Eu não cresci. Eu cresci e não cresci vendo Chaves. Eu consigo achar graça em Chaves. Se você me pedir pra assistir 5 episódios, você vai me arrancar algumas risadinhas. Agora, Todo Mundo Odeia o Chris funciona comigo até hoje. Eu assisto um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris. 1, 2, 3, 4. De boaça. Eu acho maravilhoso. Sabe? Porque tem humor negro embutido naquela... Sabe? É um humor cínico nojento. Eu gosto. Eu acho isso engraçado. Então, tipo... O programa mudou de elenco, porque Marcos Mion foi pra Record fazer o Legendários e os Barbichas foram pra Band. As 2 últimas temporadas foram apresentadas por Paulinho Serra... Cara, por que esta merda aqui é tão engraçada? Meu Deus do céu, não sobrou nada. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Tipo, velho, por que esse vídeo com essa música é engraçado? Por causa de todo o contexto que a gente tem, tipo, uma piada muito interna. Então, cara, é simplesmente engraçado, a gente dá risada. Então, o humor é muito específico, sabe? Provavelmente alguém que não tá inteirado nessa cultura maldita de zoomer não vai entender por que esse vídeo especificamente é engraçado. Por exemplo, se eu pegar esse vídeo e mostrar pro meu pai, ele não vai entender. Ele não vai entender. Não, ele simplesmente não vai entender. Não é o humor dele, sabe? Não é. Rodrigo Capella e Tata Werneck, todos do grupo teatral Desnecessários. O que todos esperavam é que o programa iria decair em qualidade por conta de uma mudança tão brusca no elenco. Mas não foi o que aconteceu. Os 3 comediantes seguraram a barra e fizeram um programa tão bom quanto, principalmente pela presença da Tata. Agora o que você provavelmente... Eu admito, eu adorava no geral, a comédia da MTV dos anos 2000 era muito bom. Até o fechamento. Era realmente muito bom. Humor de milênio, Mas era muito bom. Eu tinha muita coisa boa dali, cara. Muita coisa boa. Tipo, realmente a MTV era pique. Hermes e Renato tava no meio, eles ajudavam a complementar a qualidade da MTV. Então era muito bom, cara. Era muito bom. Realmente não sabe é que o Quinta Categoria quase não foi o primeiro programa de improviso da TV no Brasil. Esse posto quase ficou com, acredite se quiser, Show do Tom é uma bosta. Foda-se. Humor de velho, cabaço. Tô nem. Aí sim, aí eu sou elitista. Show do Tom é uma merda. O Tom Cavalcante é um bosta. Ruim pra caralho. O Pânico. O primeiro Esse posto quase ficou com, acredite se quiser, o Pânico. O primeiro programa de improviso da televisão brasileira ia ser no Pânico. Tá brincando. Antes dos Barbichas. Você tentou vender essa ideia pra ele? Levei lá. É só que aí o que aconteceu? A gente fez um piloto onde eles botaram o Vesgo, a Sabrina, todo mundo pra jogar e eles não sabiam jogar. Não sabe, não é fácil assim. Não sabiam jogar. E aí o diretor lá não achou legal, tal. Mas ele não viu na Tatá um puta talento já? Ainda bem que ele não viu. Ainda bem que o diretor achou uma bosta. Porque o Pânico, como ele foi. Absolute. E outra. O que eu gostava no Pânico. Que eu ansiava pra ver no Pânico. Online, porque eu não assistia na TV. Era o impostor. E o Bola. Apanhando. Era isso. Era basicamente isso que eu gostava. Isso que eu sempre gostei.
Isso que eu sempre gostei do Pânico. Ponto. Ele queria bunda e peito. Nossa, Poderoso é uma bosta. Foda-se, não vem falar perto disso daí. Mano. Aí É, uma baixinha. uma cabeça meio machista, Sei, assim, de sei. achar que mulher é bunda e peito e deixar a Tatá passar. E perderam a Tatá, É. velho. O programa saiu do ar no final de 2011 devido à crise que a MTV vinha passando. A emissora vinha operando com prejuízo desde o ano de 2009, o que tornou a situação ainda mais difícil. Como resultado, a combinação desses fatores levou ao fim das atividades do canal na TV aberta. Por que a MTV faliu? Eu não entendo. Será que era muito custo? Eles tinham audiência, cara, ou eles não tinham? Agora eu não lembro. Alguém, por favor, acha um doc e manda um donate falando da queda da MTV? O fator, eu acho que o fator YouTube foi o que fudeu, foi o que deu cabo na MTV, né? Eu acho que eles socaram um monte de youtuber pra fazer programa ali, porque todos os grandes youtubers da época ganharam um programa na MTV. Até que em 2010, a Band precisava de um programa para substituir o CQC nas suas férias. E o projeto escolhido foi o É Tudo Improviso. O programa contava com a participação no elenco fixo de integrantes dos grupos Barbixas, As Olívias e Jogando no Quintal, além de convidados a cada exibição. É Tudo Improviso seguia os mesmos moldes do Improvável e do Quinta Categoria, com o apresentador comandando os jogos a serem feitos. Vale ressaltar que a adição de Marco Gonçalves, Cristiane Werson e Mariana Armelini adicionaram uma dinâmica muito melhor do que no Quinta Categoria, pois, além de improvisadores e comediantes com bagagem, já tinham participado várias vezes do Improvável. Muita gente não lembra do Quinta Categoria porque não assistiu na época, justamente pela MTV ser difícil de sintonizar em algumas regiões e aparelhos. Mas a Band... Aqui em casa. Praticamente qualquer TV. O programa fez bastante sucesso na época. Quando o CQC voltou pro ar, o programa foi para as terças-feiras. Chegava a marcar médias de 5 pontos de Ibope em sua primeira temporada. Para a Band, um programa novo à noite é um acerto. O show também tinha a banda Paraquedas, que fazia músicas de vinhetas para cada situação, que eram extremamente pegajosas e ficavam na sua cabeça a semana inteira. O programa também contava com jogos bem diferentes, como o jogo da cantada, onde os improvisadores precisavam inventar cantadas engraçadas para as pessoas da plateia. Tinha também o A Plateia Faz o Cenário, o Caiu de Paraquedas, onde vários artistas da Band faziam participações. O público podia mandar sugestões no site, era muito legal. Mas ao longo do tempo, o programa foi caindo em algumas armadilhas, infelizmente criadas por eles mesmos. Na segunda temporada, depois da novidade, o programa tinha que se consolidar, mas acabou errando em alguns aspectos. As críticas diziam que as piadinhas do Márcio Balas não funcionavam muito bem, que a banda atrapalhava as cenas, que tinham muitos atores em cena ao mesmo tempo, que o cenário era colorido, extravagante e isso dificultava a criação de cenários imaginários e mímicas. A exibição logo após o programa A Liga, que era muito pesado, e a falta dos Barbixas. E a Liga era foda. A Liga era um puta programa. Eu acho que depois do CQC, a Liga foi o grande acerto da Band. Poucas coisas que eu lembro. Fórmula 1. Vários programas. Pra gente. O maior acerto da história da Band foi comprar a Fórmula 1. Pronto. Mentira, foi comprar o CQC mesmo. O CQC é a melhor coisa que a Band já produziu. Aí a Fórmula 1, a Liga. E aí tem o Agora é Tarde também. Não, a estrutura do programa do modo geral, assim, acho que a televisão tem essa coisa do toque de caixa, né? Tem que ir. E pro improviso isso é até bom. Só que na televisão esse toque de caixa tem que ser... Quadradinho. E então, a MTV... acho que a grande carne do improviso, que é Pardo, a queda da MTV foi em setembro de 2013. Os motivos foram concorrência com os outros canais que ofereciam clipes na hora, saturação no modelo de negócio e mudança de hábitos de consumo do público mais jovem que passou a consumir mais mídia digital como o YouTube. Aí a MTV voltou, né? E abraçou o tipo de consumo do público jovem. Agora é só um monte de enlatado americano, um monte de férias com ex. Não é mesmo MTV, só tem a marca. Que a relação entre os improvisadores também, aquilo tudo ficava meio... Cara, a Band... Eu acho que a Band foi a melhor emissora dos últimos 20 anos, em questão de conteúdo. Quando você para pra pensar friamente, o que a Globo apresentou pro público nos últimos 20 anos? De grande, nossa. Tá ligado? Tem várias minisséries que foram muito boas, verdade. Mas, tipo, é legal, minissérie boa, sabe? Só eles fazem. Agora, de programa mesmo, não teve nada de bom.
Programa de auditório, tá ligado? Esse programa jornalístico não teve nada de bom. Profissão repórter, talvez? Eu não sei se é desse século. Mas a Band não. A Band teve CQC, teve a Liga. Tá entendendo? Teve muita coisa. Mais do que todas as outras, né? Que o SBT, o de noite, é isso. A SBT tem o de noite. Que é só o Agora é Tarde no SBT. Então... Eles não conseguiam colocar o Não, a Grande Família entra nessa seara das séries, tá ligado? Que a Globo teve muitas séries muito boas. Então... foco onde Não deixava seria. solto o negócio. É. Era tudo... Para! Era, vai, mas... Ah, a profissão do repórter do século passado. Então nem isso, irmão. Tinha coisas do tipo que parece óbvio a gente falando, mas é tipo, olha, dá pra gente voltar daquele momento da cena? Fala, mas a gente improvisou. Foi a Paramount que comprou a MTV e tá operando nos moldes da Americana, não é? A MTV Brasil era um ponto fora da curva em comparação com as outras no mundo. Tinham muita liberdade pra criar conteúdo e acertaram e erraram bastante no processo. O que não rolaria se a matriz americana ficasse em cima da linha editorial. Não, cara, a MTV foi foda. A MTV foi foda. Isso que eu não assisti, né? Só vi pelo YouTube clipes. Não dá pra A gente faz uma do zero. Não, a gente tava começa bom, de novo, outra cena. Pode ser com o mesmo tema, não tem problema. Não, tava bom aquela. É bom, a gente sabe, a gente gostou também. Mas se deu problema aí, não tem o que fazer. E aí também vamos eles não tinham entendido a proposta da parada. A terceira temporada estreou em 2011 e já não contava mais com a participação dos Barbichas. E, querendo ou não, isso teve um baque na audiência que assistia justamente por conta deles. A quarta temporada até chegou a ser gravada, mas só foi exibida em 2014 no TBS e posteriormente na Band em 2019. Nos anos 2013 e 2014, a Globo sobra nada. a formulação total dos seus programas de humor. Foi aquela época que o Zorra Total virou só Zorra, lembra? Teve também aquela série do Dentista Mascarado, do Adnet, que eu confesso que eu não assisti. Então, no finalzinho de 2013... Se tem o nome Marcelo Adnet, eu não assistiria mesmo também, porque o auge dele foi na MTV sem dinheiro. Depois que ele começou a ganhar dinheiro, ficou uma... estreou uma das maiores apostas da Globo, o Divertix. Em 8 de dezembro... Sabe qual é o problema da Globo? Que eles têm muito recurso. Eu acho que tudo... Quando se trata de produção, quanto mais recursos você tem, pior pode ficar. Sabe? Eu tenho essa visão, cara. O Hermes e Renato, sem grana, era incrível. Quando eles começaram a ter muito dinheiro, eu não tô falando salário, tô falando dinheiro pra produção. Quando eles tiveram dinheiro de produção, há muito interesse em cima. Tipo, quando você não... Cara, pera, eu gastei R$1.500 pra fazer esse episódio? Pô, foda-se. O que sair tá lucro. Se tiver audiência, tem, ótimo. Se não tiver, foi 1.500. Agora, pera, eu gastei 50 mil nesse episódio? Tem que dar audiência. Isso precisa ir bem. Então a gente vai ter que colocar patrocínio. Então, para ter patrocínio, para ter publicidade ali, para fazer valer esse investimento, você vai ter que... Não pode falar disso, daquilo. Foi o que aconteceu na Record. Pra quem não lembra, o Hermes e Renato saiu da MTV, foi pra Record junto com o Marcos Mion pra fazer o Legendários. Então... é complicado, irmão. Eu não sei como eles estão hoje. Eu nunca fui fã, nossa, de Hermes e Renato. Eu só tô constatando fatos aqui. Porque... eu acho que eles não produziram nada de valor no Legendários. Em dezembro de 2013, substituindo o Esquenta durante hoje o Hermes e Renato tá no YouTube. as férias, o Divertix tinha como premissa um elenco diverso de humoristas globais, encenando várias esquetes de humor com fatos do cotidiano. Tudo sem cortes e com direito a alguns improvisos. Em 3 meses, recebendo críticas e baixa audiência, o programa saiu do ar. Eu fui chamado para um outro projeto, que foi um grande sucesso, chama Dentista Mascarado. Um grande sucesso. Grande sucesso. Beijo, Adnet. Não, beijo, Adnet. Melhor papel da Adnet na Globo. Você sacaneia até a própria casa, velho. Mas a gente é comediante. Mas foi ruim, cara. Nossa, foi muito ruim. Foi muito ruim, cara. Aí eu, pra sair desse trauma, fui fazer Divertix. Mas então... Veja só. Vendo isso, a gente sabia que a Globo precisava de um... Pera, o Leandro Hassum é engraçado? Que é isso, velho? Eu tô rindo dele. Que porra é essa? Ele é engraçado? programa de humor que... eu não sabia que era possível dar risada do Leandro Hassum. juntasse os seus melhores comediantes, fosse inovador, fizesse com que a audiência participasse e estreasse em um horário ótimo. Em uma aposta do próprio Boninho, estreava o Tomara que Caia. É muita produção, olha aqui, ó. Estreava o Tomara que Caia.
Olha o tamanho desse auditório. Eles devem ter gastado o quê? Por baixo, 100 mil reais pra montar isso daqui. Óbvio que foram mais, sabe? Só de câmera aqui, mais de 1 milhão. Tipo, é muito dinheiro investido, é tudo AAA. É muito caro. Eu acho que, pô, mete um fundo verde da MTV e vambora, tá ligado? Faz esse programa de baixo orçamento, vamos testar. É que a Globo é um monolito, é um mastodonte, é muito grande, é tudo muito massivo. Então eles simplesmente vão investir horrores pro bagulho. É a Ubisoft da TV, sabe? É sempre slop, caro. O programa estreou em 19 de julho de 2014 com Heloísa Perissé, Eric Johnson, Marcelo Serrado, Fabiana Carla, Dani Valente, Nando Cunha, Priscila Fantin, Ricardo Tosi e várias participações. Deixa eu tentar explicar como é que funcionava a dinâmica do programa. Tinha 2 times de 4 atores interpretando a mesma história. Os 2 elencos têm papéis duplicados, ou seja, cada personagem é interpretado por 2 atores diferentes. Toda semana eles tinham que encenar uma peça de teatro. O pulo do gato do programa era adicionar dificuldades em realizar essa peça. O elenco contava com mais 3 atores que só estavam lá... Aquela loira parece a Daniela Lima, cara. Dificuldades em realizar essa peça. Anitta, mano. O elenco contava com mais 3 atores que só estavam lá pra atrapalhar, os Barbichas. Como o Andy já disse... Então era quase um atue se puder. A Globo e sua estética de lírica é muito, sabe, muito limpinho, eu acho que é isso. Lembra do Cante Se Puder? Lembra do Cante Se Puder? Então a lógica... Sobre o Leandro Hassum, infelizmente ele é só engraçado em show e entrevista, parece que é pago pra não ser engraçado nos filmes. Atue se puder. Aliás, se chamasse Atue se puder, entregava melhor, mais o que era. E aí iam ter dificuldades. Então o diretor ia fazer um pé, eles iam congelar, e agora os atores vão ter que continuar o texto, blá blá blá. E uma das dificuldades... Atue se puder é bom. Nossa, eu odiaria trabalhar no programa ao vivo. Dito isso, faço live, né? Mas vocês entenderam. Eu odiaria trabalhar num programa ao vivo. É muito limitante, sabe? Eu acho que as limitações de estar ao vivo é interessante. Mas eu não gostaria, tá ligado? Eu prefiro eu acho que um programa roteirizado, gravado, em que tudo é pensado, eu acho melhor. Mas, tipo, até quando envolve improviso em um cenário em que é gravado, eu acho que funciona melhor. Tipo, você tem um improviso em um filme, improviso em uma série, é interessante. Sabe? Eu acho mais interessante. Como produto mesmo, eu acho isso mais interessante do que um programa de auditório ao vivo. Pessoalmente, eu nunca gostei de programa de auditório. Por exemplo, Pânico. As poucas vezes que eu assisti Pânico, a parte do auditório era o que eu mais odiava. Eu queria ir direto pra matéria, eu só queria ver as matérias. Eu achava o auditório um saco. Você ensaia a peça, faz uns 10 minutos mostrando como foi a semana do ensaio. Entenderam o que eu tô querendo dizer aqui? E depois é o ao vivo, e aí é barata no estúdio. Na vez que o time 1, por exemplo, estava atuando, o time 2 lançava desafios para que o time 1 não conseguisse terminar a peça, que eles chamavam de trolladas. Se já tá complicado, a produção ainda adicionou cartas. Tinha o Coringa, que fazia os Barbichas entrarem em cena, a plateia cria uma trollagem na hora e o Porque só os Estados Unidos conseguem produzir filmes, séries e filmes de alta qualidade que ressoam no mundo inteiro. Eles têm recurso, cara, eles têm grana. Um cartão vermelho. Eles têm orçamento pra tocar um projeto grande. O time usava pra tirar o outro do palco. O público tinha que votar no site do Tomara que Caia, no G-Show, em Tomara que Fique, pra que a equipe atuando ficasse, ou Tomara que Caia pra que ela saísse. E ainda pra complicar mais, tinha um sistema de hashtags que o público podia votar pra adicionar mais trollagens. Só que as hashtags eram bem confusas. E tudo isso ao vivo. No primeiro episódio, o tema da peça era um assalto a banco. As trollagens eram, por exemplo, falar na língua do B, o cenário é um barco, ou os personagens viram do sítio do Pica-Pau Amarelo. Em um momento, a plateia também sugeriu que os atores só podiam falar inglês. E os Barbichas entravam para atrapalhar a cena de alguma maneira. Após 16 episódios, em 1º de novembro de 2015, o programa sofreu um cancelamento devido a uma série de críticas negativas do público. Que ideia de merda. Caralho, que ideia horrível.
Puta que pariu, que ideia de bosta esse programa, velho. Meu Deus. Nas redes sociais e também dos críticos especializados. Eles alegavam que o humor do programa estava desatualizado e não tinha graça, apelidando de tomara que saia, tomara que caia fora e tomara que saia logo do ar. Essa última foi até colocada na programação da NET, ninguém sabe como. Essas opiniões desfavoráveis contribuíram diretamente para o fim do programa, que não conseguiu manter a aceitação necessária para continuar no ar. Mas por que o Quinta Categoria é tão querido pelo público? O É Tudo Improviso também, mas foi descontinuado? E o Tomara que Caia foi um completo desastre? Fator Globo, orçamento. Deixar muito grandioso em vez de fazer o simples, que funciona. Às vezes o simples funciona, sabe? É só um palco, plateia e deixa os caras improvisando. Pode funcionar. Vai adicionando elementos com o passar do tempo. Mas para isso a gente precisa entender um pouco sobre a história do teatro. A commedia dell'arte foi um estilo de teatro que surgiu na Itália no século XV. Muito orçamento, muito controle, pouca qualidade. Baixo orçamento, pouco controle, pode ser algo bom. Ou pode ser uma merda também. Não é um garantidor. Também ter um grande orçamento não é algo que pode destruir seu produto, cara. Sabe? As séries que todo mundo bate palma e gosta de assistir são todas as que têm um maior orçamento. Mas eu acho que pra comédia, realmente, muito orçamento não é uma combinação boa. Porque a comédia precisa estar livre pra você fazer um monte de bosta. E pode ser tosco. As pessoas aceitam um filme ou uma série de comédia ser tosca. Não ter um monte de cenário, um monte de coisa, sabe? Só tem que funcionar. Séculos depois, ficando muito popular até o século XVIII. As companhias de comédia dell'arte viajavam de lugar em lugar, se apresentando em praças e ruas para o público. As apresentações eram totalmente improvisadas, com os atores seguindo apenas um roteiro simples que permitia muita liberdade de criação. Eles abordavam temas como adultério, ciúmes, velhice e amor, e podiam ajustar os diálogos e ações para incluir acontecimentos locais, assuntos atuais e piadas regionais. Os personagens da comédia dell'arte eram divididos em 3 categorias. Os zani, ou os criados, que eram da classe social mais baixa, os vecchi, ou velhos, que pertenciam à alta classe social, e os innamorati, ou enamorados, que eram os amantes. Cada personagem tinha características únicas e alguns dos mais famosos eram o Arlequim. Shiraku israelita tipou R$10. Até hoje não tanco que o Pânico fez terrorismo biológicos como piada kkkk. É muito bom, velho. É muito bom, cara. Muito bom. Tomando cu. Isso que é o de Argentina, né? Ali chamando mais dezão. Paro da TV no Brasil está sumindo aos poucos e a TV Globo talvez se salve, pois está mudando suas formas de vender seus produtos. Mas outras emissoras como a Record e Band cairão no esquecimento. Não, cara, eu acho que o futuro da TV... O futuro da TV está no esporte e nas notícias. Porque, verdade seja dita, um canal de YouTube não dá conta de tocar uma operação de notícia como a TV faz. Eu acho que é esporte e notícia, porque todo o resto, mano, vai colapsar. Todo o resto é esporte e notícia. É isso. E olha, eu tô falando que um canal de YouTube não dá conta de cobrir. Legal, bacana, interessante. Dito isso, você não precisa de que uma emissora analise o mundo inteiro quando você tem pessoas, indivíduos, cobrindo assuntos específicos em redes sociais. Beleza? Tipo, o canal do Patrick Lancaster. Tipo, hoje postaram um clipe de um vídeo dele. Aqui. Ele cobrindo guerra da Rússia, guerra da Ucrânia, na Ucrânia, dia a dia, tá ligado? Mostrando a realidade do conflito de forma muito crua. Depois veja esse vídeo. É o tipo de coisa que a mídia tradicional não consegue produzir mais. Tá ligado? É tipo... Então, é o tipo de coisa que a mídia tradicional não consegue produzir mais. Então, talvez até as notícias acabem pra mídia. E talvez até os esportes acabem pra mídia. Olha a porra do Gordão Reações. Ele tá transmitindo tudo, cara. Então, eu acho que ou a porra das transmissões de TV aberta e TV fechada também melhoram muito o seu game, ou eles vão ser completamente arruinados no longo prazo. O problema é que melhorar a transmissão não tem graça ver no YouTube. O grande problema do YouTube é o delay.
É muito ruim. O delay é um horror. Ver TV, o delay é uma bosta, sabe? O teu vizinho tá comemorando, você vai ver o gol agora, tipo, 5 segundos depois, tipo. Então é uma merda, cara. Então é uma bosta. Então, a grande vantagem da TV é que você não tem delay pra assistir um evento esportivo. E quando eu fiz um Space, eu não fiz live, eu fiz um Space do Oscar. E, cara, foi uma bosta. Porque, tipo, a negada que tava no Space conversando com a gente, tava vendo pela TV, eu tava assistindo pelo Max. Velho, eu tava com um delay de 30 segundos quase. É tipo, daí fala, saiu o Oscar. Daí 30 segundos depois eu confirmava, saiu. É uma bosta. Assistir esporte assim é ruim. Oscar tudo faz. Mas agora esporte é complicado. Então, é difícil. É realmente uma situação bem complicada. Mas eu acredito que talvez pra TV só reste esporte, notícia. Sabe? Porque olha as demais emissoras. A Band não faz novela, não faz conteúdo de entretenimento com atores. Não faz. O SBT tem alguma novela agora? Eles fizeram um monte de novela de criança, mas agora tem alguma coisa? Não sei. Não faço ideia. A Record tem a novela bíblica. É a Globo. A Globo tem suas 3 novelas. Eu acho que é a novela das 7, das 9. Tem mais uma. Tem 3 novelas que eles gravam por padrão e um monte de série que... Não, sei lá. Sei lá o que eles estão fazendo. Tipo, só vai sobrar isso. Só pra pros beta. O palhaço acrobata e esperto, a Colombina, a criada feminina, educada e apaixonada, o Pantaleão, o velho rico e avarento. A velharada tá vendo o dorama na Netflix, cara. Os Inamorati, geralmente chamados de Isabela e Lélio, eram jovens apaixonados um pelo outro. Eles desempenhavam um papel central nas histórias românticas apresentadas no teatro. Agora, se você for olhar com atenção, esse tipo de comédia influencia até hoje a construção de núcleos como Chaves, A Grande Família, Vai Que Cola, Seinfeld, Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, entre outros. No Comédia dell'arte, o improviso era tratado como uma ferramenta narrativa para construir a história, um elemento essencial para que o espetáculo continuasse. No Tomara que Caia, não. O improviso era uma forma de atrapalhar o teatro dos atores. E isso, apesar de não ter roteiro, cai mais para uma trollagem do que um teatro de improviso, ou uma comédia de improviso. Então, a improvisação era tratada como algo que não adicionava nada na história, apenas a atrapalhava de acontecer. E aí começou a ter um caça fake de tipo, teve um take que mostrou Nem tinha pensado nisso. Minhas análises rasas. Um TP. Pra ajudar os atores no texto. Mas era um texto, era ensaiado. O texto era ensaiado. Eles não estão improvisando. Tem um TP. E não, mas não é essa proposta ali, não. É da... mas Entendi. E é uma pena, pra alguém, pra alguém que não tá acompanhando, fica mais difícil. Confusa no começo, uma pena. Um outro ponto é a questão mais sensível aqui: a graça, a comédia. Em um espetáculo do improvável ou em um episódio do Quinta Categoria, tudo podia acontecer e os erros eram, na verdade, extremamente bem-vindos, porque ver os atores errar era mais engraçado ainda. E a terceira coisa é que eles eram da internet um pouco e editavam os próprios vídeos. Isso aqui também. Então, você que edita e faz os Paranauê, é diferente alguém que eu sou editor e vai fazer. Não, eles eram editores de comédia. Então eles entenderam aquilo que os caras da Band não entenderam. Acho que talvez até a gente acabar. Por que eu contrato só Pooper? Porque Pooper é o único tipo de pessoa que consegue fazer comédia. Foda-se. Todo o resto não sabe. Um editor que não tem experiência em YTP nunca vai conseguir fazer um vídeo engraçado. Nunca. O máximo que ele vai conseguir é fazer um vídeo bosta do Gaveta. Sabe aquele estilo de edição do Gaveta? Que é o insert chato de alguma série de millennial cabaço, um excesso de edição em uma cena, em um take, um excesso de edição. Nossa, que humor engraçado. Haha, 2025, amigo. Ninguém ri essa merda mais. Então, o Engeek, claramente, o Engeek consumiu muito o YouTube Poop, porque ele edita... Cara, o Engeek é muito bom. O Engeek sabe editar. Ele é um puta editor. Programa lá, de que, assim, os flops, os erros, não... Porque não necessariamente você precisa fazer Poop. Mas o Engeek provavelmente fez e ele deve ter consumido demais. Mas é prioridade, sabe? O cara tem que ter feito Poop pra conseguir fazer um vídeo engraçado.
Tipo, mano, se o cara não... Porque não é questão de técnica de edição, porque, cara, edição, técnica de edição é aprender a usar um programa, um software de edição é tipo um pedreiro, sabe? Olha, você sabe operar bem o Premiere, sabe operar bem o DaVinci. Oh, nossa, você é um técnico, parabéns, legal. Você vai conseguir editar 99% dos conteúdos que exigirem pra você. O meu vídeo não. Porque o meu vídeo, em algum momento, vai exigir alguma piada, alguma coisa pra encher linguiça. Porque o humor nos meus vídeos é encher linguiça. Nem é de texto. Cada vez menos tem piada no texto dos meus vídeos. A maior parte da graça do meu vídeo agora tá na edição. Tô empurrando toda a responsabilidade do vídeo ser leve e engraçado pro editor. Olha que canalha, né? Eu sou um merda. Mas é a forma que eu agora tô trabalhando. Não vou conseguir mudar isso, inclusive. Se eu forçar a barra, não tem como misturar. Eu não consigo mais fazer a piada no texto. Eu acho que pode ficar cringe. O Tinder do Carlinhos foi input total do Hash. Ele que teve a ideia, ele não me pediu autorização de nada. Ele simplesmente fez a piada e eu chorei de rir com aquela merda. Tá totalmente fora de sintonia com o meu texto. O meu texto está muito pesado. Muito pesado. E ele meteu a piada do Carlinhos. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso é incrível. Então, mas tem algumas piadas do meu texto, mas eu tô falando do texto inteiro ser engraçadinho. Tipo, o vídeo da Disney eu me esforcei pro texto ficar leve e engraçadinho. Agora o do Collor, zero. O Collor eu só contei a história mesmo. O vídeo não tá engraçado. Nenhuma das partes ficou engraçada. Elas ficaram muito bem editadas. Mas absurdamente bem editadas, com humor ali no meio, obviamente. Então... Se o cara não sabe editar poop, ele não vai conseguir encontrar o humor naquele vídeo. Se ele for só um editor bosta, que coloca o insert do The Office, do no... É o máximo que ele vai conseguir fazer piada. Tipo, ele vai ouvir o vídeo. Eu acho que eu coloco um insert de humor aqui. E é isso. Humor. Não, o cara que edita poop, qualquer bosta naquele texto, ele pode achar algo que seja engraçado. Então, realmente, o ITP é necessário. É necessário. Necessário o cara que saiba editar o ITP pra trabalhar pra mim. Porque senão não rola. E tá cada vez mais raro, né? São para ser escondidos. Os tempos, às vezes, a piada, às vezes, não tá em quem falou. Tá na recepção do outro. Tá no take, ou aquele que eu faço... Fora que tem que ter o timing certo pra colocar piada. Normalmente os caras só colocam porque acham que vai ficar engraçado. É uma edição ruim. Eu queria ter um exemplo de algum vídeo ruim, assim, pra vocês verem a edição. Geralmente os vídeos do Jovem Nerd, quando eu assistia, infelizmente eles acabaram falecendo no acidente de carro, era cheio desse tipo de piada merda, sabe? Coloca um insert de série no meio do vídeo. Nossa, insalubre. A Kombi é boa porque Kombi todo mundo. Humor de millennial, né? Um segundinho dá a graça da piada do que se ele já corta direto pro outro e não dá esse tempo da audiência rir. Principalmente quando a gente chegou na Bandeirantes, a gente... Um segundinho. Vamos ver quem tá... Não tá em quem falou. Tá na recepção do outro. Tá no take, ou aquele que eu faço, a Kombi é boa porque Kombi todo mundo. O Elide fazendo assim. Eu discordo da filosofia dele de edição. Eu prefiro o corte seco. Sempre. Tipo, eu não quero que você tenha tempo pra pensar. Eu quero que você dê risada e o assunto tá rodando. Em vários momentos do meu vídeo, eu gosto de fazer uma coisa. Eu gosto de fazer uma pausa muito curta, mas eu corto a música. O texto, na maior parte das vezes, narração, tem menos de meio segundo que pausa a música. A música é cortada, narração e toca. Eu faço com uma boa frequência. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. É Tarantino. Totalmente do Tarantino, mas eu adaptei o meu estilo. Cadê aqui? Vídeo do Collor, que eu lembro, né? Tem todos os meus vídeos têm isso. Pra caralho. Do Collor aqui. Eu tenho a explicação do plano Collor. Tipo, transição de capítulo, eu faço isso. Naquele dia. E logo após isso, pandemônio.
corta a música, eu não quero a música. Vários momentos tem fade, mas eu prefiro que a música seja cortada assim rápido. Aqui. Compensação pelo inconveniente, todo % ao ano, algumas horas após a taxa de inflação. A realidade foi... Tá vendo que não deu nenhum segundo? Eu só cortei a música. 6% ao ano, mais a taxa de inflação. A realidade foi um pouco mais cruel. Algumas horas após a apresentação do plano pelo presidente... E é isso, é a forma que eu gosto de trabalhar. Meses, divulgou uma pesquisa do... Eu acho que funciona. Eu acho que funciona, é um detalhe que eu gosto. De apoiar um projeto com muito entusiasmo para surpresa do governo federal. No domingo, 18 de março, a Folha de São... E é isso. No vídeo da geração Z, o começo é o tempo todo. A introdução do vídeo é tipo, é corte atrás de corte da música e vambora. Adequadamente, nem gostam de contato visual. Exigem racional, não é novidade alguma, mas as coisas, felicidade desas, sabem ridículas de até agora e maiores. Talvez por elas, são dinâmicas ridículas de RH. Talvez não exista. Aqui eu quis ter uma pausa, porque é ridículo. É só pra você dar uma pensada. Mas é tipo, é o tipo de coisa que eu já coloco no roteiro. Todas essas pausas, elas já estão no roteiro. Não tem... Quase não tem improvisação no meu texto. Tudo já tá escrito previamente. Tudo. Pausa, piada, a porra toda. Não, as pausas estão programadas já no texto. Porque eu escrevo narrando. Eu escrevo ouvindo a música que vai ser tocada no vídeo. Então, mas eu meio que já edito o vídeo na minha cabeça enquanto eu vou escrevendo. Dinâmicas ridículas de RH. Talvez não exista solução. As questões que envolvem a geração... E vambora, tá ligado? A mão de obra foi um dos maiores, muito menos brasileiras não história desse país. Porém, as coisas não deram. Tipo... Quando eu corto uma música também é uma piadinha, pra dar um respiro. Industrialização da história desse país. Porém, as coisas não deram muito certo. Foi na década de... E toca a música, vai embora. Eu acho que funciona. É o tipo de coisa que eu prefiro fazer, sabe? Tipo, e nem sempre é uma piada. Tipo, que eu não coloco a piada no texto. Tipo, não é uma piada pra você dar risada. Tipo, alguma coisa... O editor, quem tá editando aquele trecho, vai pensar em alguma coisa nessas pausas, porque eles já estão acostumados já com esse tipo de pausa. Um segundinho dá a graça da piada do que se ele já corta direto pro outro e não dá esse tempo da audiência rir. Principalmente quando a gente chegou na Bandeirantes, a gente chegou, tipo, fizemos muita reunião. Muita. Aí não, chegou uma hora que a gente foi conversar com o pessoal da direção, da produção ali, tipo, olha, eu acho que aqui é não sei o que lá. Aí ele falou assim, ó, eles se reuniram e falaram assim, então, é o seguinte, não é que nem MTV, não. Aqui a gente reuniu, entendeu? Agora daqui pra frente é televisão, vocês já não fazem parte do processo. Não tem mais. No É Tudo Improviso na Band, os erros não eram bem vistos. No Tomara que Caia, ninguém podia errar, em nada. Nossa, que bosta. Que bosta, né? Que bosta. É a cabeça velha de TV, mano. Se não era retirado do palco. E isso é bem sem graça. Esse clima de competição fez com que os atores se concentrassem muito no texto da peça, que era bem aquele padrão Globo de humor, uma coisa bem palatável, água com açúcar, sem sair muito do padrão. O game fez com que os times ficassem atentos demais a terminar a peça do que se concentrar em fazer algo engraçado. Mas pensa comigo, é a Globo. Nada nunca sai do controle. No teatro, as coisas são bem imprevisíveis. Na antiga MTV, também. Essa sensação construía a base para que o improviso fosse realmente assimilado pelo público. É um programa de humor de improviso, proibido errar, mano. Você assumidamente, tipo, não sei se vai dar certo, deixa a plateia no mesmo clima que vocês, cara. E quando dá certo, a galera, pá, parece que é um gol, né? É, literalmente isso, é um gol. É como se a gente tivesse... A plateia estivesse torcendo pra gente. A gente sente isso também. Mas é o lance da tensão, né? Eu até diria que, tipo, não, a Globo tem um motivo pra estar fazendo isso, sabe? A Globo talvez conheça o próprio público, mas todos esses programas foram fracassos de audiência. Não faz sentido, tá entendendo? Não faz sentido. Esticando e tem o alívio, né? Mas não dá pra errar muito também. O problema é esse. Tem vezes que
Se a gente começa com o carro capotando já... É por isso que a gente ama tanto quando alguma coisa dá errada num telejornal, por exemplo. Parece que a gente tá vivendo na Matrix, tranquilo, tudo conforme o roteiro, e aí você se pega na sua casa, assistindo o jornal pela 1000ª vez, e o apresentador, em vez de falar a hora, fala isso. 6 e ônibus. Ou melhor, 6 horas, 11 minutos. E aí você tem um estalo de, meu Deus, isso deu errado. E de repente aquela imagem que você tinha daquele apresentador que sempre dava as notícias certo e nunca errava, fica um pouco mais humana. Você consegue ver que tem uma pessoa ali. Por isso... Não, nem precisa a notícia nem precisa ser um erro, pode ser só a notícia mesmo. Os alunos da Escola Rural de Traipuianaçatuba, região oeste do estado, também estão sem aula esta semana. É que 200 morcegos invadiram as salas, provocando tumulto entre as crianças. Os bombeiros foram chamados e acabaram descobrindo também um ninho de cobras d'água no forro da escola. Os animais, que eram inofensivos, foram mortos com lança-chamas. Mortos, inofensivos com lança-chamas. Uma boa noite. Isso que um dos momentos mais engraçados do Tomara que Caia foi quando alguma coisa realmente deu errado. Uma cena que era, o ator tem que improvisar e não pode deixar o balão cair no chão. E eu nunca me esqueço, o balão caindo e o Ricardo Tosa se pegando, ele segurando assim. Acabou, Ele cumpriu a regra. Ele cumpriu a regra. Ele foi bem, não foi? Foi. Ele tem que seguir o texto, né? Tem que seguir o texto sem deixar o balão cair no chão. Opa! E o Eric Johnson continua tentando bater no balão sem precisar, porque a dinâmica já foi por água abaixo. Sem falar que o improviso é uma coisa que se aprende treinando. A arte de improvisar é muito difícil e requer anos de prática e exercício, principalmente no entrosamento de um grupo. Porque o improviso que a gente faz, assim, não é só o não preparo. É se preparar para não saber o que vai acontecer. Então existe um preparo, mas é o preparo individual do grupo que não... Esse jornalista do 6 e ônibus foi um podcast falar sobre o caso, não faz o menor sentido. Tipo, isso é só um erro, segue a vida. Tudo bem que virou meme, mas ir no podcast falar que estava óbvio que aconteceu, sei lá. Cara, é o padrão de qualidade, né? Ele não pode errar. Se ele errar, ele perde credibilidade. Até faz sentido. É foda. Não tem a ver... Na Globo, se errar, vai ser o passivo no quarto do poi do cu. Porque é a Globo, né, mano? Nada que a gente pensou. Tem a ver com o nosso preparo enquanto habilidade de, a partir de qualquer estímulo, começar... A Globo tem um ar de profissionalismo, sabe? Um padrão de qualidade. Tipo, não é o programa do Siqueira Júnior. Uma maconha parece que é você. Mas eu entendi, é tipo E a superprodução da Globo também sempre foi uma questão discutida pelos comediantes. Dá pra pensar, nossa, na Globo eu tenho cenários perfeitos e megalomaníacos, infinitos e efeitos especiais e muitos atores famosos, isso vai ajudar na comédia. E às vezes não é assim que funciona. Tem vezes que a comédia funciona melhor na precariedade, na falta de recurso, na falta de cenário. O improvável só tem cadeiras e uns pequenos cubos de cenário. O resto é tudo com mímica. Isso abre possibilidades infinitas. Na Globo é tipo, o cenário é um banco? Beleza, vamos construir um banco ultra realista e complexo por somente um dia, que é quando o programa vai ao ar. E pra piorar, o formato do programa era original da Globo. Ou seja, tinha muita pressão pro programa dar certo para ser vendido para outros países. Aí, ó. Mas não foi o que aconteceu. Além de tudo isso, a repercussão do programa não foi nada legal. Choque de Cultura é uma bosta, o texto é horrível, sabe? É humor Redditor. Porra, nunca entendi como que alguém achava essa merda engraçada. Não, real, acho que foi um surto psicótico durante a pandemia. É fraquíssimo. Pra quem não lembra o que é Choque de Cultura, porque vocês esqueceram da existência dessa... É um programa que surgiu no Omelete, dos caras do TV Quase. Eles fizeram... Tipo, o último programa do mundo que passou na MTV, eu assisti alguns episódios e achava bom. Eu não sei, eu acho que é pelo quê a piada de ser o último programa da MTV Brasil, porque tava com data marcada pro fim da emissora. Eles faziam qualquer bosta. Era realmente interessante. Mas o que foi feito no Choque de Cultura era uma bosta. Nossa, era muito ruim. Caralho. Era isso aqui, ó. Você achou que o Chuck era o único boneco assassino que tinha filme? Achou errado, otário!
Tá começando mais um Choque de Cultura, programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura e hoje, brinquedo! E a gente vai falar do filme da boneca empresária Barbie! Mergulhadora e empresária, tá, Rogerinho? Humor. É humor de tuiteira do DCE. Já tem. Outra. Barbie churrasqueira. Ok. Renan. Barbie, ex-BBB filantrópica, que já vem com uma criança órfã, que perdeu o papai e a mamãe no tornado, e também já vem com uma câmera fotográfica para tirar foto com a criança. Aí, ó, várias profissões. Você vê que a verdade tá dentro de vocês. O que acontece com a Barbie é que ela é bicho solto. Ela não vai abaixar a cabeça pra ninguém. E aí ela fica trocando de emprego pro outro. A pessoa o elenco de transe gostou muito disso daqui. Acidente de moto é mais engraçado. Aquele vídeo que mandaram hoje lá nos comentários do canal do Telegram, aquilo é mais engraçado, sabe? Aquele vídeo de abrir a cabeça? Então, aquilo lá é mais engraçado que Choque de Cultura. As manchetes dos blogs e jornais na época eram tipo... Globo, enfim, tiro, tomara que caia do ar. Aleluia! Bombardeado, tomara que caia, constrange a Globo e ganha piadas. Globo vai tirar o tomara que caia do ar antes do previsto. Após 3 meses, tomara que caia está fora da grade de programação da Globo. Globo corta a interatividade do tomara que caia e deixe de exibir o programa ao vivo. Tomara que caia e o fetiche da interatividade. Tomara que caia não muda a audiência e vira polêmica na rede. Globo passa vergonha em estreia de tomara que caia. Os comediantes também faziam piadas e zoavam muito o programa. Você sabe que a gente tinha um grupo de comediantes que assistia em real time comentando. Sério Tomara mesmo? Que... Tinha um grupo só pra falar mal do Tomara que caia? Um grupo com os maiores comediantes do Brasil. Uau. Depois eu te Quando o teu programa chega nessa fase, mano, muito digo os nomes da galera que tava. A gente se divertia às pampas. Porque via. Meu, e aí eu pegava. A gente filmava trechos do Eric Johnson fazendo uma galinha. Pegava só. Isso não é TV, Rafinha? Isso não é TV? Criava GIFs. Não, a nossa cobertura do Tomara que Caia era a cobertura do time de online da CNN e do Super Bowl. É isso então que faltou com uma camada a mais. Então, além de ser uma comédia de teatro ao vivo, Tinha com que ter gamificação e os cobertura do barbichas, tinha que ter uma segunda tela só com os comediantes comentando. O Pânico chegou a fazer uma matéria na época pra zoar, e justamente porque competia no mesmo horário de domingo. E Nossa. assim chega ao fim a época. Nossa, aí, brutal, hein? A Globo realmente tava... Não, esse programa aqui é bom, hein, Cleide? Era dos programas de improviso na TV. Mas o que a gente pode aprender com isso? O improvável no teatro é perfeito. Funciona em todos os aspectos. O É Tudo Improviso foi um passo importante na comédia brasileira. O primeiro programa de improviso na TV aberta tradicional, que fez um relativo sucesso e ainda tá nas nossas memórias. E o melhor de tudo, era engraçado. Mas a falta de renovação dos jogos, o cenário maçante, o formato quadrado e o medo de errar, do caos, de tudo dar errado, fizeram o programa ser um loop onde a surpresa do improviso não pôde salvar. É Tudo Improviso fica realmente no meio, com os defeitos do Tomara que Caia e os acertos do Quinta Categoria. Aliás, o Quinta Categoria só era muito bom porque foi feito com as pessoas certas, no canal certo. Mesmo depois que os Barbichas e o Mion saíram, Paulinho Serra e companhia não decaíram em nada em qualidade. Hoje, eu só consigo ver um programa de improviso num só lugar. No Podpah, que tem tudo pra ser a nossa nova MTV. Aliás, Tem sim, pô. se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixe aqui nos comentários. Eles já têm seu programa de entrevistas, de comida, de esportes. Que tal um de comédia? O Mítico é fã do Mion. Eles têm vontade de transformar o projeto em um canal na TV, e tudo aquilo ali é muito real porque é ao vivo, sem corte, sem restrição. Sem falar que os comediantes se sentem muito bem e livres ali. Eu acho interessante isso, quando entende... Tá, agora que ele explicou, talvez, mas não vou assistir não. Quando você entende que a pior coisa que pode acontecer é você se dar mal... Não, entendi, não a entrevista, o Podpah, o programa, mas dentro da rede do Podpah, ok, eu não vou ver, não me dou trabalho, não. E você já não liga mais pra isso? É exato, não é que o Podpah faz piada, é o Podpah que é a piada.
Isso. Aí não tem mais nada de seguro, assim, tipo, tudo bem, eu vou tentar de novo e a plateia vai me dar umas 3 chances. E aí eu vou tentar fazer o meu melhor, entendeu? Mas é isso, quando você aprende que a queda não vai doer nada, vai doer só no seu ego, tipo... O corte do Petri do Podpah, pera aí, cadê? A real sobre o Podpah. Eu quero ver no Instagram, cara. Percebeu que o Podpah é Israel dos podcasts. Calma, vamos lá. Eu não sei, eu acho que é isso daqui. A gente percebeu que o Podpah é Israel dos podcasts. Todo mundo ataca eles e quando eles revidam, todo mundo se choca e fala: opa, aí foi demais. E é por isso que a gente tá de Podpah e que pá em homenagem ao Israel dos podcasts. Quanto tempo vocês estão nessa aí? Hoje. Você não acha que você tem que usar as armas que você tem? Por exemplo, você é burro e você cria um império a partir da sua burrice. Aí algumas pessoas vêm e tentam ganhar dinheiro com a sua burrice? Não, eu batalhei muito pra ter minha burrice. Eu consegui transformar merda em ouro e agora você quer a receita pra você, pô. Sabe quantos livros eu não li? Pra fazer esse Mais de 5 mil pra ter essa qualidade de pergunta e de... tive que pegar pra conseguir falar pro Verstappen aquela frase. Você fica chocado porque eu dei um strikezinho no seu canal? O cara quer criticar enquanto ama a minha teta. É meio isso, né? É a lei Burranet da internet. Isso, exatamente. Todo mundo mamando na lei Burranet. E aí o cara falou, acabou a mamata. E aí tá todo mundo chocado. A gente só tá em busca da justiça aqui, cara. Nada além da justiça. Quantos livros eu não li? Cara, maravilhoso. Acho que eu vi não pode... Pena que o viado do Petri largou stand-up, né? Que ele era bom. Eu gostava do stand-up do Petri, aqueles que ele postava no YouTube. Eu achava ele bom. Pô, a queda é de você sabe lidar com... Ah, ele voltou a fazer stand-up agora? Eu não odeio mais stand-up? Ah, tá. Legal. Por isso aí você fala, tudo bem. Vou errar gostoso. E o Daniel sabe muito bem do que tá falando, porque um dos meus momentos favoritos do Improvável... Cara, para de me fazer gostar tanto do Thiago Carvalho, porque desde que ele saiu de lá, eu só vejo pedrada saindo do Petri. Pô, aí é complicado, né? Exatamente isso. Como errar... Ou seja, o Thiago Carvalho era realmente o problema. Apareceu os fãs do Thiago Carvalho aqui nos comentários. O teatro se comportar como se tivesse visto um gol do seu time favorito no estádio. Piores coisas para se ler em uma tatuagem. Volto amanhã. Pra terminar a tatuagem. Não foi. Piores conselhos de um engenheiro de equipe de Fórmula 1. Eu acho que o melhor piloto é o Rubinho. E essa é a piada. Possível conversa entre o aspirador de pó e a máquina de lavar. E aí, gata, vamos dançar? De novo a piada foi essa. Nossa, tá triste. Coisas que não se deve fazer quando se está em chamas. Eles aproveitam que eu esqueço agora! Não gostou dessa também? Nossa senhora, tá muito ruim. Coisas que seu pai faz que te fazem pensar que ele é um serial killer. Ô pai! Tá aqui o jornal! Muito bom, meu filho. Nossa. Sabe o que é bom? Porque ele tá fracassando miseravelmente, acaba ficando engraçado. Os fracassos repetidos. Hoje eu vou te ensinar a dançar. Opa! Vai, começa! Pá, 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 pá. Oi, eu sou o Lucas Reichert, eu sou jornalista e um camponês angloide. Bom, é isso. O humor é que nem... eu vou julgar mesmo. Gosta de Show do Tom? Você gosta? Que pena.